vocês sejam muito bem-vindos aqui na nossa comunidade, que possam se sentir muito bem acolhidos, possam se sentir em família. Amém? Deixa eu só abrir aqui. Aos que nos visitam, aqui em nossa igreja nós realizamos séries de exposições bíblicas. E essa mensagem de hoje é a quinta exposição no livro de Eclesiastes. Nós estamos falando sobre a vida debaixo do sol, aprendendo com o sábio Salomão a como vivermos melhor neste mundo caído, nesse mundo pós-queda. Obrigado, Miro. E hoje, nós chegamos no versículo 18 do capítulo 2 de Eclesiastes, e nós meditaremos na palavra de Deus sobre o trabalho, o sentido do trabalho. Mas antes eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia, por esse privilégio que o Senhor nos concede de podermos louvar, exaltar o Seu nome, aprender do Senhor, termos esse tempo maravilhoso de comunhão e ainda sermos edificados, ouvir da Sua palavra, conhecer mais do Senhor. Como isso é maravilhoso. Louvamos a Ti por essa dádiva, por essa bênção. E também depois iremos celebrar juntos o banquete que o Senhor tem preparado. É graça, é bondade do Senhor. Por isso, agora, nesse momento, nós pedimos a direção do Teu Espírito. Que o Seu Espírito abra o nosso coração, o nosso entendimento, para compreendermos aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa noite. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Qual é o sentido do trabalho? Você já se perguntou? Por que nós trabalhamos? Qual é a sua relação com o trabalho? Será que a sua visão sobre o trabalho é daquela frase que é atribuída a Confúcio, em que diz: escolha um trabalho que você ame, e não terá que trabalhar um único dia em sua vida. Ou talvez a sua visão sobre o trabalho seja diferente, seja do grande pensador Senhor Madruga. Não existe trabalho ruim. O ruim é ter que trabalhar. O trabalho de fato é misterioso, pois por vezes ele é motivo de muitas alegrias e prazer, mas por outras, nos traz diversas tristezas e preocupações. Há uma inconsistência debaixo do sol. Nós conquistamos as coisas, nos alegramos quando atingimos metas, quando sentimos que as coisas em que fazemos estão contribuindo com algo, mas ao mesmo tempo o trabalho é tão frustrante debaixo do sol. Por quê? Porque, como estamos vendo nessa série, o trabalho também é vaidade. O trabalho também é fumaça. Aos que nos visitam, apenas para nós situá-los, quem não pegou o início da série, entendam que essa palavra vaidade, que é muito repetida em Eclesiastes, talvez na sua Bíblia vai estar inutilidade, ilusão. Essa palavrinha é a palavrinha hebraica para rebel. Só nesse livro ela aparece 38 vezes. E essa palavra rebel vem de onde? Vem do nome de Abel, filho de Adão, que foi morto repentinamente por Caim. E desde então, o seu nome passa a significar sopro, fumaça, vapor. Então, quando Salomão utiliza essa palavra, ele está mostrando que tudo na vida é frágil, que tudo na vida é passageiro, que tudo é vazio de significado permanente, que dure. Ele não está dizendo que tudo é ruim ou pecado. Ele está simplesmente mostrando a brevidade das coisas. Tudo se dissolve como fumaça. Portanto, se queremos viver bem a vida debaixo do sol, nós precisamos compreender melhor também a nossa relação com o trabalho.
pois se trata de algo que ocupa toda a nossa vida. E muitas vezes a nossa visão de trabalho é uma visão secularizada. Uma visão do mundo lá fora. Mas nós devemos aprender nessa noite com o sábio Salomão. E eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2. Nós faremos a leitura dos versículos 18 a 26. Salomão vai nos ensinar, vai nos dar uma visão acerca do trabalho. Eclesiastes 2, versículo 18 a 26. Vou fazer a leitura, mas convido os irmãos a permanecerem com a Bíblia aberta. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou com aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil. É correr atrás do vento. Acredita-se que Salomão escreveu esse livro já no final da sua vida. E é interessante que até aqui ele conta as inúmeras tentativas de realmente satisfazer o seu coração. Ele procura na sabedoria, ele procura nos diversos prazeres, no vinho, nas construções, nas mulheres, na fama, nas riquezas. E ele mostra que, por mais boas e prazerosas que sejam as coisas que podemos experimentar nesse mundo, elas são como vapor. Elas logo desaparecem. E agora, nos versículos anteriores aos que lemos, o sábio passa a fazer uma reflexão sobre a vida e a morte. E procurando entender como é que teremos a satisfação da vida. Como vimos semana passada com o pastor Marcelo, Salomão, ele passa um tempo considerando o fato de que a morte ela é certa. E após o sábio observar isso, fazer essa reflexão sobre a morte, sobre a brevidade da vida, agora ele passa a refletir acerca do trabalho. Irmãos, me ouvem? Passa a refletir acerca do trabalho. Ele está mostrando como é a vida neste mundo caído, de como o pecado afetou todas as coisas, inclusive o trabalho. Há diversas maneiras pelas quais o trabalho nos frustra, não é mesmo? Eu tenho certeza que você pode enumerar alguns. Mas a primeira coisa que ele traz à reflexão é a injustiça do trabalho. A frustração do trabalho. Você pode observar comigo versículos 18 e 19?
Observe comigo os versículos 18 e 19, em que ele diz: desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Salomão inicia o versículo 18 dizendo que desprezou. Talvez na sua versão esteja aborreci ou então odiei. Porque Salomão observou no primeiro momento que todas as coisas pelas quais ele tanto se esforçou, que ele tanto batalhou para conquistar, ele não poderia levar absolutamente nada. Ele olha para todo o seu trabalho, ele olha para todo o seu império que ele havia construído, para todo o seu esforço, e ele se frustra. Se frustra porque alguém herdará o seu trabalho. Alguém vai mandar em tudo, sem ter feito absolutamente nada. Que preocupação de Salomão, não é mesmo? Será essa a sua preocupação também? Mas há uma outra preocupação aqui. Salomão está preocupado em saber se o seu sucessor, será que ele será sábio ou tolo? Ele conclui que o trabalho é vapor, ele não vai poder levar nada. A sua preocupação é: e quem receberá essa herança vai administrar de que maneira? Salomão está simplesmente nos mostrando que se nós fizermos do trabalho tudo da vida, nós iremos nos frustrar, porque nós não podemos levar absolutamente nada. E para ajudar, ao refletir sobre isso, o sábio de Eclesiastes se desespera, porque um dia todo o seu esforço, todas as suas conquistas, poderão não existir mais. Todo esforço, um dia, não será mais lembrado. É o que vemos nos versículos 20 e 21. Onde ele diz: eu cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual eu tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, pode realizar com conhecimento e habilidade, ótimo, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. O grande problema para Salomão é que é você que trabalha, mas é os outros que terão lucro. É bem provável que Salomão esteja pensando no seu filho Roboão. E de fato, Roboão herdou tudo de graça. E ele divide o reino. Das 12 tribos de Israel, Roboão perdeu 10. O desespero de Salomão era que quem herdasse aquilo que ele batalhou fosse um tolo. Então, se de fato a preocupação dele é com a incompetência, quem sabe, do filho, como dizem alguns comentaristas, acredita-se que ele está denunciando também, mesmo que de uma forma indireta, ele está dizendo: eu construí um reino, mas eu não ensinei quem pudesse me substituir. Eu fiz um império, mas eu perdi a família. Na ânsia de conquistar tudo, eu deixei de lado quem mais importava. E Roboão, o seu sucessor, foi de fato um homem tolo. Desperdiçou aquilo que Salomão conquistou com tanta sabedoria, aquilo que Salomão conquistou com conhecimento e habilidade. Isso nos mostra que tudo o que conquistamos ficará.
para outra pessoa. Acontece que vivemos pensando que viveremos neste mundo para sempre, não é mesmo? E por isso grande parte do nosso sofrimento, grande parte da ansiedade, vem justamente de um desejo de controlar e ter tudo em nossas mãos. Mas como escreve o pastor Emílio Garófalo, ele diz: se você está tentando segurar firme o seu futuro e seu legado, você está tentando segurar fumaça. Alguém vai estragar. Pode levar 2, 3 ou 10 gerações, mas certamente não vai durar para sempre. Essa é a realidade da vida debaixo do sol. Essa é a injustiça do trabalho. Você trabalha, mas o outro desfruta. Diante disso, Salomão se pergunta no versículo 22, que proveito tem um homem de todo o esforço, de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? É interessante que ele está trazendo apenas uma perspectiva humana, e nessa perspectiva realmente a gente se desespera, pois parece que não há proveito algum para nós. Mas o texto segue, e nós vemos que não há somente injustiça no trabalho. Salomão diz que nesse mundo pós-queda em que vivemos, há também sofrimentos. É o que ele diz no versículo 23. Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Devemos lembrar que o trabalho ele é anterior à queda. O trabalho é uma bênção de Deus. Acontece que logo após a queda, através da desobediência de Adão e Eva, aquilo que seria algo recompensador, aquilo que seria algo prazeroso, se torna em algo pesado, se torna algo frustrante. Agora é necessário o suor do rosto, agora os sofrimentos acontecem, e há diversos sofrimentos no trabalho, não é mesmo? Indiferente de profissões, vocações, todos em algum momento sofrem. Pode ser, quem sabe, que a sua jornada de trabalho, de 40, 50 horas semanais de trabalho, seja esse o seu sofrimento. Quem sabe o seu trabalho é algo tão pesado fisicamente, ou então você sofra emocionalmente, e tudo isso vai acumulando um cansaço mental que é algo extremamente exaustivo, frustrante. Salomão diz, versículo 23, que o seu trabalho é doloroso e triste. Olha que Salomão não tinha meta, não tinha trânsito, mas essa é a conclusão que ele chega. E ele diz mais: mesmo à noite, a mente não descansa. Salomão está falando de uma experiência dele, mas eu lhe pergunto, isso ocorre com você também? Você perde noites de sono pensando no trabalho, nas metas, nos projetos, e você vai deixando de lado muitas vezes aquilo que é o mais importante: Deus, a família, a sua saúde, igreja, amigos, sem se dar conta que você pode estar matando a si mesmo e as pessoas que estão perto de você. Talvez o seu sofrimento em relação ao trabalho seja o de não ser valorizado como gostaria. Ou quem sabe você sofre pensando em como vai dar conta de prover a sua família. Sim. O trabalho debaixo do sol muitas vezes nos faz perder o sono. Mas a pergunta que fazemos é: como lidamos com o sofrimento? Como lidamos então com as frustrações do trabalho? Primeiro, lembre-se, a sua identidade não vem do seu trabalho.
Nós precisamos ser lembrados disso. Porque mesmo que de forma inconsciente nós somos ensinados que a nossa profissão é a nossa identidade. Nós nos identificamos a partir do quê? Daquilo que nós fazemos, o nosso trabalho. Quem é você? Eu sou fulano que trabalha com tal coisa. Como um comentarista escreve, uma das primeiras coisas que fazemos a quem conhecemos é justamente perguntar: com que você trabalha? Por que não perguntamos sobre a família? Por que não perguntamos sobre os gostos, sobre a comida preferida? Que time você torce? Sei que alguns ficariam com vergonha de responder. Porque na sociedade em que vivemos, a nossa identidade está atrelada à nossa ocupação profissional. E nós levamos isso tão a sério, que nós sofremos quando nós imaginamos que o que as pessoas pensarão de nós, se descobrirem que o nosso trabalho não tem muito status. Isso nos causa ansiedade, porque nós temos uma ânsia no coração de sermos reconhecidos pelos amigos, pela família. Quando pensamos que, eles vão me considerar um fracasso se eu não receber tanto, se meu salário não ser tanto, se eu não tiver a profissão X. Lembre-se, essa é a forma como o mundo pensa, de que você é aquilo que você faz, de que você vale aquilo que você produz. Mas não se esqueça, sua identidade não vem do seu trabalho. A minha identidade não vem de eu ser pastor. A sua identidade não vem de você ser empresário, advogado, missionário, vendedor, enfim. A sua identidade não vem do quanto você recebe. Não vem de quanto você tem na conta, do quanto você produz. A sua identidade é filho de Deus. O nosso valor não está naquilo que fazemos, mas está em Cristo e no que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Segunda coisa que precisamos ser lembrados é que o trabalho não é o nosso Deus. Mas é o que parece muitas vezes, não é mesmo? Trabalhamos loucamente esperando receber reconhecimento, segurança, felicidade. Achamos que o trabalho é capaz de nos proporcionar a felicidade máxima da vida. Mas o que nós estamos aprendendo com Salomão é: não coloque no trabalho a sua esperança de vida. Ele também é passageiro. Não é mesmo? Até aqui, Salomão jogou um balde de água fria em você? Você consegue se identificar em algo que Salomão está falando? Parece que ele está nos desencorajando ao trabalho, não é mesmo? Mas não. Ele está refletindo que a vida e o mundo não foram criados dessa maneira não, gente, como conhecemos. Mas ela se tornou assim por causa da rebeldia humana contra o Senhor. E a reflexão de Salomão é que o trabalho nesse mundo pós-queda traz sim sofrimentos. O trabalho neste mundo pós-queda traz injustiça, sim. Só que, a partir do versículo 24, parece que nós temos um outro Salomão. Salomão agora traz uma outra perspectiva sobre o trabalho. Se até aqui ele falou das injustiças do trabalho, falou dos sofrimentos do trabalho, agora Salomão vai falar das bênçãos do trabalho. Olhe comigo o versículo 24. Para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus.
Aos irmãos que estão acompanhando a série, vocês observaram que somente no final do capítulo 2, depois de quase 2 capítulos inteiros falando da sua busca por sentido na vida, finalmente Salomão lembra de Deus. Depois do capítulo 1, versículo 13, essa é a segunda vez que o nome de Deus aparece. Ele observa que, se conhecermos a Deus, termos a mente e o coração iluminados pelas verdades bíblicas, então nós entenderemos melhor a como viver neste mundo. E aqui, Salomão encontra no trabalho algo prazeroso, algo bom. Pois apesar das injustiças, dos sofrimentos, nós podemos nos alegrar com o trabalho. Salomão escreve que para o homem não há nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Por quê? Porque isso vem da mão de Deus. É interessante que no versículo 25 ele diz: e quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ninguém. Parece ou não parece um outro Salomão? Porque ele está se referindo às mesmas coisas que ele havia condenado antes, mas agora ele diz que não há nada melhor. Talvez você olhe para Salomão e diga: nossa, que incoerente. O que será que mudou em Salomão? Ele descobriu o sentido do trabalho. O que é? Como eu disse antes, Deus aparece no texto. Agora ele sabe que se pegarmos a sabedoria, os prazeres, o trabalho, e colocarmos elas como se fossem o grande objetivo da vida, então elas continuarão sendo apenas fumaça que logo se vai, que não satisfaz plenamente. O que aprendemos com Salomão é que sem Deus, ou separado dele, ninguém pode encontrar verdadeiro prazer, mesmo que tenha um mundo inteiro. O sentido do trabalho não está na definição do que o mundo diz sobre o trabalho, mas o sentido está em Deus. Pois como diz Salomão, isso vem da mão de Deus, é dádiva de Deus. E quando entendemos isso, até mesmo as coisas que inúmeras vezes nos entristecem, podem nos alegrar. Veja comigo o versículo 26. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Observe que Salomão está fazendo um contraste aqui. Ele está mostrando que o ímpio trabalha para ajuntar, para armazenar riquezas. E ele faz disso o seu tudo na vida. Ele faz disso o seu Deus, o seu ídolo. Só que no fim da vida, ele descobre exatamente aquilo que Salomão descobriu: que não pode levar nada. Tudo fica para trás. Mas o crente, o homem de quem o Senhor se agrada, diz o texto, aquele que está unido a Cristo, ao contrário do ímpio, ele não precisa se matar para juntar e armazenar, porque enquanto ele se ocupa com Deus, que é de fato a sua verdadeira riqueza, diz o texto, que Deus dá ao homem que o agrada sabedoria, conhecimento e felicidade. Outra vez, diz o pastor Emílio, o que para o descrente é apenas canseira e enfado debaixo do sol, para o crente será uma vocação que traz fruto agora e no futuro. É um contraste que Salomão faz. E eu pergunto,
com qual dos dois você mais se parece? Se formos sinceros, em muitas vezes da vida nós mais nos parecemos com o ímpio, que trabalha loucamente para juntar, para armazenar, porque ele acha que está nisso a sua felicidade. Mas o homem que agrada a Deus, recebe tudo de Deus para desfrutar a vida. Nós temos recebido muito do Senhor, não é mesmo? E a pergunta que faço é: você está tendo dificuldade em encontrar prazer e alegria nas coisas que Deus lhe deu? Meus irmãos, saibam que há um aproveitar a vida que pode ser pecaminoso, que é quando aproveitar vira o seu Deus, quando se torna um fim em si mesmo. Mas não aproveitar as bênçãos que o Senhor nos dá também é pecaminoso. Deus tem derramado bênçãos sobre as nossas vidas, e nós simplesmente não as desfrutamos. Talvez porque estejamos pensando somente no quê? No futuro. Não, primeiro eu vou juntar dinheiro, eu vou planejar, organizar, e quando eu me aposentar, então sim, eu vou aproveitar. Isso é sábio. Mas pensar que é isso quem vai determinar o seu futuro e da sua família é ilusão. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Por isso, aproveite as dádivas de Deus hoje, confiando que Deus cuidará do teu amanhã. Não se desespere. Não haja como se tudo dependesse de você. Mas como cantamos, dependa dEle, confie nele. Meus irmãos, como você enxerga o trabalho? Nós somos feitos à imagem de um Deus que trabalha. Jesus diz que o Pai trabalha até agora e que Cristo trabalha também. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que tudo o que tivermos que fazer, seja em palavra ou ação, deve ser em nome de Jesus, fazendo isso para o Senhor e não para os homens. É dessa maneira que precisamos encarar o trabalho. Sabe por quê? Deus nos deu dons e talentos, e Ele espera que utilizemos para a glória do Seu nome. Por isso, use o seu trabalho para adorar o seu Deus. Lutero escreveu que o mundo todo deveria estar cheio do serviço de Deus, do serviço ao Senhor, e não apenas a igreja, mas as casas, a cozinha, a oficina, o campo, porque tudo o que fazemos deve ser uma expressão de louvor ao nosso Deus. Por que fazemos isso? Qual é o sentido? Fazemos isso em resposta ao Deus que sempre trabalha pelo seu povo. É por isso que a nossa vida, o nosso trabalho, os nossos prazeres, devem ser para quê? Para a glória de Deus. É exatamente o que Paulo escreve aos Coríntios: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. O seu trabalho é para a glória de Deus? Ou você apenas faz o que faz, pensando num salário somente no final do mês? Você não acha que isso é tão pouco? Os puritanos entenderam muito bem isso. Eles entendiam que a vida era para ser vivida para Deus, diante da face de Deus. Então eles desejavam viver essa verdade em todas as áreas da vida, inclusive no trabalho. Acontece que muitas vezes nós queremos secularizar a vida, ter uma vida fragmentada, não é mesmo? Onde dizemos: não, aqui em tal área eu sou crente, mas no trabalho é um pouco diferente. Não. William Tyndale, um puritano, ele dizia que a diferença entre
dizia que existe diferença entre lavar a louça e pregar a palavra de Deus. No entanto, no que concerne a glorificar a Deus, já não há diferença nenhuma, pois quando estamos a servir em qualquer tipo de trabalho, deveríamos servir como se estivéssemos trabalhando para Deus. Você desempenha o seu trabalho para quem? Só para você mesmo? Você dá o seu melhor para quem? Qual é a sua motivação? Apenas o salário? Apenas enriquecer, ter um status, ser reconhecido? Se é isso, o que Salomão está lhe dizendo é: isso é correr atrás do vento. Isso é fumaça. Mas se você é um discípulo de Jesus, o seu trabalho deve glorificar a Deus. O seu trabalho deve ser para servir as pessoas. É claro que você deve desfrutar sim, mas sem jamais esquecer que é dádiva que Deus lhe dá. Por isso que não faça do trabalho o seu Deus. Os números de pessoas com burnout, esgotamento, só crescem. As pessoas não descansam, porque fazem do trabalho tudo na vida. Mas nós precisamos aprender com Salomão. Ele está mostrando duas perspectivas. Numa é que tudo se vai. Noutra é que as coisas que desfrutamos, entendemos que são passageiras, mas são dádivas que Deus nos dá. Não é um fim em si mesma, é um meio para nós servirmos e louvarmos melhor o nosso Senhor. Para finalizar, eu quero outra vez lembrá-los que o nosso Deus é um Deus que trabalha. Jesus disse isso, mas a que trabalho específico Jesus se referia? Ao trabalho da redenção. Nós não trabalhamos pela nossa salvação. Deus trabalha. Deus, o Pai, antes da fundação do mundo, trabalhou decretando. Jesus, o Filho, trabalhou pagando por nossa redenção. E o Espírito trabalha na história, aplicando a salvação ao nosso coração. E eu pergunto, você vive isso? Você desfruta disso? É uma dádiva. Nós não compramos as bênçãos de Deus, muito menos conquistamos a salvação. Nós a recebemos de graça. Por quê? Porque o homem que agrada a Deus perfeitamente, o único, Jesus Cristo, se entregou para salvar os homens e mulheres que não agradam a Deus. Não pense que eu e você agradamos a Deus. Todos nós quebramos a lei do Senhor. Estávamos condenados. Precisava vir um homem bom, justo, perfeito. É por isso que eu e você dependemos exclusivamente do trabalho de Cristo. É por isso que cantamos que o nosso trabalho é descansar em Deus. Precisamos engolir o nosso orgulho. Você não pode salvar a si mesmo. Por isso, que você descanse no trabalho perfeito de Cristo. Você já recebeu tudo o que precisava. Você precisa desfrutar disso. Salvação em Cristo não diz respeito a algo tão somente futuro. Nós já vivemos isso, já experimentamos. É claro que lá experimentaremos plenamente, onde não haverá mais mancha alguma de pecado. Por isso, que o seu coração descanse no trabalho de Cristo e o capacite a viver uma vida para a glória de Deus. O seu trabalho é para isso.
As suas vocações, os seus dons e talentos são para isso. Para amar mais a Deus, para servir o seu próximo e glorificar o seu Salvador. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo em que podemos engrandecer o Teu nome e aprender de Ti. Aprender nessa área tão importante que é o trabalho. Eu sei que muitas vezes o nosso coração pende para ideias longe de Ti, ideias que visam tão somente a riqueza, o bem-estar, mas o trabalho pelo qual o Senhor redime é muito maior. Porque nós não fazemos para agradar a homens, mas nós fazemos para glorificar o Teu nome. Assim nós seremos funcionários melhores, patrões melhores. Assim nós faremos melhor aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Entendendo que devemos fazer tudo com excelência, porque estamos fazendo ao Senhor. Indiferente das vocações e profissões que nós temos, que nós possamos Te honrar também no nosso trabalho. Não deixe, Pai, com que nosso coração seja tomado de ansiedade. Não deixe com que nós coloquemos essa dádiva que o Senhor nos dá, que é o trabalho, em primeiro lugar, e façamos dele um ídolo. Porque então nós nos frustraremos. E mais, ainda poderemos destruir aqueles que estão perto de nós. Mas nos ensina a colocar todas as coisas no seu devido lugar, sem jamais esquecer que o Senhor é o primeiro de tudo. Só assim conseguiremos viver melhor, trabalhando neste mundo para a glória do Teu nome.